Salve, salve pessoal, Cristiano, cheguei, tô aqui ó, do outro lado da rua no evento. Minha preocupação era o calor e tá frio, nublado e chuviscando aqui, que beleza, ó. Já preparado aqui ó, daqui a pouquinho começamos. Te vejo presencial ou online no canal do SAP Inside Track Fortaleza. E eu quero fazer aqui um convite especial aqui para o nosso amigo Cristiano Santos. Pedir que a gente receba ele aqui com palmas. O Cristiano é uma pessoa que já tem mais de 13 anos de experiência em soluções SAP. Ele vem aí com uma experiência muito forte na atuação ABAP, na atuação Fiori, na atuação de SAP Wi-Fi, é analista de SD também. E vem fazer uma apresentação para a gente aqui, para falar um pouquinho principalmente User Experience, né? Que é um assunto que a gente sabe que tem muita relevância e que tem tudo a ver hoje com a nossa nova plataforma SAP S/4HANA, né? Então, Cristiano, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristiano e eu vim de Curitiba até aqui para poder falar presencialmente para vocês. Me deram a opção de fazer essa palestra online, mas eu escolhi vir até aqui para poder pegar um pouquinho de calor, porque Curitiba é muito frio. E também pegar um pouquinho de calor humano, né? Porque trabalhar remoto é bom, mas às vezes dá saudade, né, dessa interação presencial com as pessoas. E o tema que eu trouxe para falar para vocês é sobre o UX Design aplicado à realidade do consultor SAP. Mas antes de começar, eu vou me apresentar rapidamente, porque algumas pessoas já me conhecem, mas tem outras que nunca me viram na vida. Eu comecei a trabalhar com SAP em 2007, esse QR Code é o meu link no LinkedIn. Tenho experiência como analista funcional SD e programador ABAP. Em 2015, eu comecei a estudar o Fiori e o S/4HANA. Em 2017, eu tirei uma certificação em Fiori e comecei o meu primeiro projeto real em clientes. Em 2019, eu criei um curso de Fiori para desenvolvedores ABAP, que chama Desenvolvedor Fiori Ponta a Ponta. Em 2020, eu criei um canal no YouTube que se chama FioriNet, que no momento já tem 71 vídeos e 1.900 inscritos, quase 2.000. E ficou por cima ali. Esse ano eu tive uma ideia maluca e criei essa comunidade FioriNet de desenvolvedores, que é uma comunidade de desenvolvedores ABAP, que no momento já tem mais de 240 membros, desenvolvedores ABAP que estão aí ativamente no processo de atualização da sua carreira. Aliás, mandando um recado para donos de vagas, algum projeto de Fiori vai ter que ser o primeiro dessa multidão de ABAP que nós temos aí no mercado, né? ABAPs experientes que estão em busca do seu primeiro projeto de Fiori. Aliás, eu queria conhecer, para quem que eu estou falando aqui, tem desenvolvedor ABAP aqui? Levanta a mão. Estamos juntos aí. E analista funcional? Tem analista funcional aqui? Tem analista funcional aqui. Usuário do sistema? Quem que é o usuário do sistema? Agulha no palheiro, está aqui. Usuários do sistema. E gerente de projeto, gerente de TI, gerente de serviço. Ok, legal. Então eu vou começar. E eu vou começar já pelo final, para garantir que a minha mensagem vai chegar para vocês, porque essa conclusão que eu cheguei aqui, vocês não vão ver em lugar nenhum. É uma conclusão que eu elaborei baseado aqui na minha experiência pessoal. Então, o UX Design aplicado à realidade do consultor SAP é engenharia de software mais conexão empática. E agora, ao longo da minha fala, eu vou explicar para vocês como que eu cheguei nessa conclusão. Se minha máscara deixar aqui, né? Então vamos lá, vamos começar. Tem a ver com SAP Fiori. Sabemos que SAP Fiori é a nova interface do usuário SAP. Mas essa é uma definição técnica. SAP Fiori, como interface do usuário, é o veículo, é o produto. Mas todo produto ou serviço tem uma proposta de valor por trás.
Qual que é a proposta de valor do SAP Fiori? Proposta de valor do SAP Fiori é ser a nova experiência do usuário do sistema de SAP. Nova experiência do usuário de aplicativos empresariais. Porém, esse conceito de experiência do usuário, ele é novo para o consultor SAP, porque convenhamos que os projetos de implantação de SAP, eles nunca foram muito centrados no usuário. Eles sempre foram muito centrados no sistema, nas capacidades do sistema, nos benefícios do sistema, nas vantagens do sistema. E o usuário final, ele era meio que obrigado a engolir o sistema, né? Quem já viu o usuário reclamando, né? Ah, mas esse sistema é feio. Uma outra máscara aí? Tá, vamos tentar. Tá, vamos experimentar uma outra aqui. Com um oferecimento da Make Value aqui, agora. Ok, cadê a caneta? Ok, acho que agora vai dar. Beleza. Então, estava falando que os projetos de implantação de SAP sempre foram muito centrados no sistema e o usuário tinha que engolir, porque quem decide implantar SAP é a diretoria, é a gerência, é o board técnico, por questões econômicas, por questões de auditoria, de bolsa de valores. E a experiência do usuário, a satisfação do usuário final que utiliza o sistema sempre ficou muito em segundo plano. Porém, a experiência do usuário está sendo muito utilizada em aplicativos chamados disruptivos, que trazem diferença na vida do utilizador do sistema. E para essas soluções centradas no usuário, se criou um conceito chamado Consumer Grade Experience, né? Soluções centradas no usuário. Quem aqui utiliza algum desses aplicativos aqui? Conhecem algum desses aplicativos? Então, a SAP, vendo o que estava acontecendo no mundo tecnológico à sua volta, trouxe para dentro de casa essa questão de User Experience. Porque, veja bem, imagina o funcionário da empresa engajado com o sistema empresarial, assim como ele é engajado com aplicativos de uso pessoal. O usuário engajado significa usuário produtivo. E usuário mais produtivo significa lucro para as empresas, né? Porque esse é o objetivo das empresas, é chegar no lucro, né? E como é que funciona então essa questão do Design Thinking? O Design Thinking, ele é basicamente baseado em 3 pilares: ser possível tecnicamente, ser viável para o negócio e ser desejado pelas pessoas. E a inovação está no meio desses 3 pilares. Nesses 2 pilares aqui, a gente já domina muito bem. Não temos mais dúvidas em que o nosso sistema SAP é viável, o que é possível fazer. E agora no S/4HANA nós seguimos o nosso processo de capacitação no sistema, né? Nos capacitando no que o sistema pode fazer, capacitando tecnicamente também. Mas essa questão aqui de ser desejado pelas pessoas, ela nunca foi muita prioridade do SAP. Não só do SAP, mas a maioria dos sistemas da época, lá de 30 anos atrás, todos eles eram muito focados em ser tecnicamente possível e ser viável para o negócio. E essa questão aqui, a insatisfação do usuário com a experiência do SAP GUI, por exemplo, é uma insatisfação global, né? Acontece no mundo todo. Então esse foi um dos motivos que fez a SAP começar a investir nessa questão de User Experience. E como é que funciona isso dentro de casa, do mercado SAP? Nós estamos aprendendo, quem já ouviu falar isso? Todo projeto de implantação de S/4HANA tem que ter um profissional de User Experience. Quem que já ouviu essa expressão alguma vez?
Opa, ó, não estou sozinho aqui, mas isso é uma coisa que a SAP fala. Todo projeto de implantação de SAP tem que ter um profissional de User Experience, mas quem já implantou o S4HANA aqui e já viu um arquiteto de User Experience? Ninguém nunca viu essa pessoa na vida. E eu acredito que dificilmente vai ter esse profissional aqui no curto e no médio prazo, né? A SAP coloca ele até como líder de User Experience, onde que todas as pessoas envolvidas no projeto têm que se reportar a ele, né? Então, imagina, uma pessoa num projeto SAP que não é consultor, não é técnico, consumindo o budget do projeto para fazer essa atividade de User Experience. Dificilmente vai ter essa pessoa no curto e no médio prazo. E por isso, a reflexão que eu trago para vocês aqui hoje, o que essa pessoa faria se ela tivesse aqui num projeto? Quais que seriam as atividades dessa pessoa se ela estivesse participando do projeto? Então, eu vou falar quais são as atividades que essa pessoa faria se ela estivesse no projeto. Essas atividades eu tirei desse curso aqui, do SAP, que é muito esclarecedor em como se aplica design de User Experience nos projetos do SAP. Então, vamos falar das atividades desse suposto arquiteto de User Experience. Vamos lá. Primeira atividade. Encontrar aplicativos na biblioteca Fiori. Isso, para o consultor SAP, é muito básico. Qualquer curso de Fiori hoje para analista funcional e desenvolvedor, ensina isso aqui. No meu canal do YouTube eu tenho vários vídeos mostrando diferentes formas de encontrar aplicativos na biblioteca Fiori e sei de histórias de consultor sênior que rodou no projeto por não saber fazer isso aqui. Olha só a história. O cliente chegou para o consultor sênior e perguntou: consultor, esse negócio aí do Fiori e tal, o que tem de Fiori para o módulo XPTO? Falou lá o nome do módulo. Aí o consultor sênior estufou o peito, né? Não, esse negócio de Fiori é um SAP GUI Nutella. Não tem nada aí de Fiori para o nosso módulo, não. Desencana disso. Ok. Aí o cliente, quietinho, foi em outro consultor do mesmo módulo e fez a mesma pergunta. O consultor, negócio de Fiori aí e tal, o que tem de Fiori para o nosso módulo aí, XPTO? Aí esse consultor sabia encontrar aplicativos na biblioteca Fiori, abriu a biblioteca Fiori na frente do cliente, eles pesquisaram juntos, encontraram diversos aplicativos para o módulo em questão, o cliente gostou dos aplicativos, quis experimentar. Resultado, o cliente pediu para tirar do projeto o consultor sênior que falou que não tinha nada de Fiori para o módulo XPTO. Muita inocência, né? Então tomem cuidado. Sênior na taxa só. Então tomem cuidado com o que vocês falam para o cliente sobre o Fiori, sobre se tem ou se não tem alguma coisa para o módulo dele. Então, beleza. Segunda atividade, instalar aplicativos junto com o Basis. Hoje o Basis instala aplicativos Fiori Standard e ele recebe informações, né? O Basis não tira da cabeça dele qual aplicativo instala, ele tem que receber informações técnicas. E também muitos cursos de Fiori já ensinam, né? Eu ensino os desenvolvedores ABAP, também eu tenho um curso de Fiori para analistas funcionais, onde que eu ensino como que o consultor pode auxiliar o Basis na instalação dos aplicativos standard. Terceira atividade, configurar conteúdo do Launchpad. Launchpad é aquela página inicial e vocês configuram lá os bloquinhos, né? Os catálogos, os blocos e os grupos. De novo, a maioria dos cursos de Fiori, tanto para analista funcional quanto para desenvolvedor, ensina como configurar o Launchpad, né? Eu tenho um e-book gratuito que ensina como fazer isso aqui. Então, quem quiser, depois fala comigo que eu mando o e-book. Quarta atividade. Escolher o tipo de extensibilidade. Na prática, quem faz a extensibilidade é o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor também tem que saber escolher o tipo de extensibilidade. Então, repare que, das atividades do líder de User Experience, 4 atividades técnicas já estão acontecendo
já estão sendo feitas por consultores SAP nos projetos. Não precisa de uma pessoa a mais para fazer isso. Isso nos leva à quinta atividade, que é praticar o desenvolvimento orientado ao design. Aqui que entra, propriamente dita, a questão das técnicas de design thinking, de experiência do usuário. Então, é uma atividade menos técnica, já focada mesmo na questão de experiência do usuário. Mas antes de eu falar dessas técnicas, eu vou falar agora sobre a realidade do consultor SAP. Eu vou dar uma pausa nesse assunto, vou falar sobre a realidade do consultor SAP e depois eu vou ligar os pontos. Vou falar agora da realidade do consultor SAP. Mais especificamente, do analista funcional. Como é que a pessoa faz para ser funcional atualmente? A pessoa, atualmente, ela faz um curso, faz uma academia, onde que ela aprende a fazer uma configuração de uma regra de negócio. Aí a pessoa aprende a configurar uma regra de negócio, tira o seu certificado, consegue uma vaga. Aí o analista ele chega no projeto e aí ele descobre que ele tem que entrevistar o usuário, tem que lidar com o usuário. Depois que ele entrevista o usuário, ele tem que montar uma especificação técnica, tem que fazer um desenho. Aí ele depois tem que conversar com o programador, com o desenvolvedor, tem que lidar com o desenvolvimento. Depois ele tem que fazer teste, fazer cutover, fazer transporte para produção, fazer treinamento, fazer suporte. E todas essas atividades do funcional que não são configuração, ele aprende de forma empírica. Ele aprende copiando outras pessoas a fazer. Quem aqui já foi treinado tecnicamente em como entrevistar um usuário? Quem aqui já foi treinado tecnicamente em como escrever uma especificação funcional? Pode levantar a mão. Quem já foi treinado? Opa! Ó. Né? Quem já foi treinado em como fazer um plano de teste? Então, essas coisas, então, o funcional ele aprende de forma empírica. Ele não aprende uma técnica para fazer as atividades que não são a configuração. Porém, existem técnicas de como fazer isso. Essas técnicas estão mapeadas numa ciência chamada engenharia de software. Engenharia de software é um conjunto de conhecimentos e de procedimentos para padronizar o processo de construção de software e aumentar a qualidade do processo como um todo. E aqui tem uns pilares da engenharia de software. Esse SWE-BOK significa Software Engineering Book of Knowledge. A data também é antiga, mas o livro ainda existe atualmente. Então, esses são os pilares de conhecimento. Dentro desses pilares tem as técnicas e também tem um ciclo de atividades. Tá pequenininho aqui, mas esse é o ciclo de atividades mapeado na engenharia de software, que é um ciclo que a gente já faz. Levantamento de requisitos, análise, desenho, implantação, desenvolvimento, testes, validação, entrega. Esse é o ciclo de atividades que a gente faz em projetos da SAP, que já está mapeado na engenharia do software. E além do ciclo, nós temos as técnicas dentro destes ciclos. Técnicas de entrevista, técnicas de escrita de especificação funcional, técnicas de teste. Porém, essas técnicas elas são pouco utilizadas no mercado SAP. Não se usa muito essas técnicas. Nós estamos vendo aqui que uma pessoa levantou a mão e conhece as técnicas. E por que acontece isso? Grande parte é porque o analista ele não tem um background de TI. Com todo respeito aos consultores SAP que não têm formação em informática, é possível ser consultor SAP sem ter background em informática, tudo bem. Existem bons consultores que não têm background em informática, porém, convenhamos que acaba faltando uma base técnica para a pessoa escrever uma solução baseada em sistema. Tudo bem,
Pode escrever, pode especificar, consegue, legal. Mas a teoria, a técnica do desenvolvimento de software acaba faltando, né? A pessoa ela não recebeu essa formação. Tudo bem. Parte disso também a consultoria, né? Com todo respeito a todas as consultorias, existem diversos tipos de consultoria, existem boas consultorias, mas também no mercado de consultoria, muitas ficam no body shop, né? Terceirizando, quarteirizando, quinteirizando consultores, e não investem aí em treinamento. Não são todas as consultorias que investem em treinamento. E parte disso também é dos clientes, né? Muitos clientes não têm um processo de governança, não têm um processo de controle de qualidade. Eu trabalhei uma vez num cliente que ele era muito chato com a questão da postagem dos documentos no Charme como pré-requisito para transporte para produção. Se você não fizesse o upload lá do documento até uma data X, seu transporte para produção não era aprovado. Só que na prática, tinha pessoas que subiam o template em branco, né, com nada escrito, só, né, o cabeçalho e rodapé, e passava igual. Né? Então, eles viam que o documento estava postado na data certa, só que o conteúdo mesmo, ninguém olhava, né? E acontecia. E beleza, né? Muitas pessoas podem estar falando assim, nunca usei essas técnicas e entrego o projeto do mesmo jeito. Sim, é possível entregar projetos sem usar essas técnicas, porém, como é que tem sido a qualidade das entregas? Né? Como é que tem sido, né? Nós, vamos ser realistas, gente, nós já somos um mercado amadurecido, consultores SAP já experientes, e podemos reconhecer que existem problemas de qualidade em projetos. Existem. Problemas que a gente considera comum por serem normais. Mas existe uma diferença entre comum e normal. O Covid, máscara, é normal, mas é comum, mas não é normal. E muitos problemas de entrega, que a gente acredita que é comum, não é normal. A gente que se acostumou com esses problemas, porque a gente sempre trabalhou assim, né? Até certo ponto, é normal mesmo, né? Algumas coisas vão e voltam, ajustes a fazer, mas chega a um determinado ponto que alguns problemas eles são totalmente evitáveis se fossem utilizados as técnicas corretas, né? Que problemas que a gente está falando aqui? Problemas de entendimento, problemas de desenho, problemas de documentação também, né? Problemas de entrega, problemas de suporte, problemas que a gente considera comum por serem normais, mas alguns problemas não precisavam ser comuns. Antes de eu falar dessas técnicas aqui, agora, eu vou, então, ligar os pontos. Agora eu vou fazer a ligação entre a questão do User Experience e a realidade do analista funcional. Vamos falar então da técnica do Design Thinking. Como é que funcionaria isso, né? Então temos um arquiteto de User Experience, ele vai participar do projeto. Como é que vai ser as atividades dele? O desenvolvimento orientado ao design. As técnicas de Design Thinking, elas têm um ciclo de atividades aqui. Mas vocês já viram esse ciclo de atividades aqui em algum lugar? Levantamento, definição, construção, prototipação, testes. Isso lembra alguma coisa para vocês aqui? Vamos seguir. O ciclo de atividades do Design Thinking é equivalente ao ciclo de atividades da engenharia de software. As atividades do analista funcional são equivalentes às atividades do designer. As atividades do designer e do analista funcional, na sua natureza, elas são equivalentes e têm praticamente os mesmos objetivos. Levantar requisitos, definir, desenhar, testar e entregar. É o mesmo ciclo que é aplicado no Design Thinking e dentro de projetos SAP. E juntando essas duas metodologias, que nós temos então, enfim, o desenvolvimento orientado ao design, que foi a metodologia que a SAP criou de implantação de User Experience que acompanha o Fiori. Inicialmente eram esses 3 pilares aqui, e junto com a questão do SAP Activate foram colocadas essas duas na beirada aqui, para ficarem semelhantes, né? Até reforçando que
Isto aqui não substitui o SAP Activate, não substitui o WhatsApp. Na verdade, eles andam juntos. São duas coisas que andam juntas. E você tem a fusão do melhor dos dois mundos aqui, né? Levantar, definir e construir. E aqui dentro você tem as técnicas que são aplicadas. E vamos dar um zoom aqui na questão do desenvolvimento orientado ao design. E aqui tem os 3 pilares, aqui dentro tem diversas técnicas para você utilizar em projetos. Eu não vou falar de todas, vou falar só dessas 2 primeiras aqui, porque nós estamos falando aqui da realidade do analista funcional. Então eu vou mencionar aqui algumas técnicas que existem nesses 2 primeiros passos aqui. Então, técnicas de pesquisa. Existem diversas técnicas de entrevista com o usuário. Entrevista aberta, entrevista fechada, entrevista em grupo, entrevista individual, entrevista guiada, entrevista livre, vários tipos de técnicas de entrevistas. E vamos falar aqui de uma. Nessa etapa de pesquisa, tem uma técnica de entrevista em 5 passos, que ela tem como objetivo empatizar com o usuário, né? A conexão empática que eu falei lá no início. Tem como objetivo você conseguir obter a maior quantidade de informações relevantes possíveis no menor espaço de tempo. Então, perguntas aqui de contextualização, perguntas sobre as pessoas, né? Foi o Luciano falou sobre a dor do usuário, né? Essas técnicas de entrevista, elas não vão direto no técnico. Elas têm o objetivo de empatizar com o usuário, entender qual que é a dor dele, qual que é o medo dele, qual que é a preocupação do usuário, que vai além do técnico. Eu percebo que em projetos a gente começa aqui e já pulamos direto para cá, né? Já vamos direto para a parte técnica, da parte específica do requisito, do projeto. Mas tem todo um ciclo aqui que você vai guiando o usuário, você vai envolvendo ele na solução e você vai tendo uma visão mais abrangente de quem é a pessoa. De novo, temos muitos consultores experientes aqui, né? Fizeram já muitas entrevistas com usuários, mas eu proponho um desafio para você, analista funcional. Faça uma experiência, faça uma entrevista com um usuário que você nunca conversou, utilizando uma técnica de entrevista e veja a diferença no final, né? Deixe você descobrir a diferença. Eu tenho vários alunos, analistas funcionais, que fizeram técnicas de entrevista, né, pessoas com 10, 20 anos já no mercado SAP, e eles perceberam a diferença no resultado da entrevista quando eles começaram a utilizar uma técnica de entrevista guiada. Então, fica aí o desafio para você fazer e ver a diferença você mesmo. E aí depois que a gente faz a entrevista, levantamos o requisito, tem um próximo passo, que é o passo de síntese, que é o objetivo de trazer clareza, porque o usuário, ele fala umas coisas, mas tem coisas que ele não fala, né? E a gente tem que entender o que ele está falando também. Igual, por exemplo, o caso do carro. As pessoas não falavam, eu quero um carro, o Henry Ford. Elas falavam, eu quero um cavalo mais rápido. E aí ele captou a necessidade. Então o usuário ele não vai falar o que ele quer, ele vai falar a necessidade que ele tem, a dor que ele tem, o que ele precisa. E existem diferentes técnicas de síntese. A síntese, ela antecede o desenho. Você levantou os requisitos, você entendeu, e você vai começar a desenhar. Mas antes de desenhar, você pode sintetizar a informação, para ver se você coletou tudo mesmo, né? Para ver se você entendeu direito. E dentre as técnicas de síntese, tem mais de uma. Mas a que eu acho mais relevante para a gente trazer para a nossa realidade seria a ficha de personas. A ficha de personas, ela é uma síntese da sua entrevista. Você coloca aqui as informações mais relevantes do que o usuário trouxe. E o mais interessante é que você coloca a ficha de personas do jeito que saiu da boca do usuário, né? Então isso faz uma diferença muito grande para poder entender e guiar a sua solução. Veja aqui, tem uma seção de necessidades, dos medos do usuário, o que ele quer fazer na função dele, com quem que ele conversa, né? Tem uma seção aqui que é com quem que o usuário conversa. Aqui a parte que fica em destaque é o mote, né? A informação que o usuário mais repete, né? Às vezes o usuário ele fica martelando a mesma informação, a mesma coisa, né? Então você já destaca aqui para você não esquecer.
E essa ficha de personas ela é muito interessante, porque eu fiz isso uma vez num projeto, eu estava como desenvolvedor, tinha um analista funcional. A gente fez a ficha de personas, né, mandou para o usuário aprovar, é uma boa prática, você faz a ficha de personas, você manda para o próprio usuário, ele aprova, ele concorda com o que você está falando. E aí, quando eu via que o analista funcional estava indo num desenho diferente do que o persona sinalizava, eu falava com ele, ó, não é bem isso, né, que o usuário falou. Aí, quando o usuário ignorava a informação e mandava o desenho para o cliente, o que acontecia? O cliente ia lá e rejeitava. E rejeitava, repetindo informações que já estavam escritas na ficha de personas, né? E o analista ele tinha que voltar atrás. Então, é muito importante essa síntese. E foi percebendo a semelhança entre design thinking e engenharia de software que eu cheguei nessa conclusão, aquela conclusão que eu cheguei no começo, de que o X-Design aplicado à realidade do consultor SAP é engenharia de software mais conexão empática. Deixa eu voltar aqui que tinha uma coisa a mais que eu queria falar sobre a ficha de personas, né? Estava aqui na ficha de personas que a gente fala assim, temos o BBP, né? O BBP tem lá, né? Tal, tem tudo, mas convenhamos que o BBP, né? Sim, sei que tem um Activate, que não tem um BBP, mas a questão é a documentação. Muitas vezes esse BBP ele só é utilizado quando a gente tem problema no projeto, né? Chega lá no teste integrado, aí o usuário fala que faltou, mas faltou isso aqui, faltou não sei o que lá, faltou o requisito. Aí a gente volta no BBP e aí percebe que não está lá no BBP. Aí começa aquela confusão, né? Mas é escopo, mas não está no escopo, mas é change, não é change, né? E aí se o cliente não fizer, a consultoria para o projeto. E se a consultoria não fazer, o cliente para o projeto, né? Então são esses problemas de desenho que a gente considera comum, que faz com que o projeto comece a pegar fogo no final, né? E aí a gente culpa o usuário. Mas o usuário não falou tudo, o usuário que não contou a informação, né? Mas qual que foi a qualidade da entrevista que foi feita no começo? Qual que foi a qualidade do levantamento de requisitos que foi feito no começo, na síntese? E agora eu vou seguir, né? Que foi percebendo a semelhança entre engenharia de software e design thinking, nos passos, nas atividades, nos objetivos das atividades que eu cheguei nessa conclusão. Porque entrevista, o analista funcional já faz. Então ele pode melhorar a qualidade da entrevista que ele faz. Desenho, o analista funcional já faz. Então ele pode melhorar a qualidade do desenho que ele faz, fazendo um desenho mais centrado no usuário. E a ficha de personas também é interessante porque ela traz oportunidades de melhoria. Porque uma vez que você faz uma entrevista mais abrangente, o usuário fica mais confortável, ele traz mais informações e muitas vezes informações que não estão diretamente relacionadas àquele projeto, mas estão relacionadas à função dele, e são esses pequenos insights que o usuário vai soltando quando ele está mais confortável, que você tem a oportunidade de trazer uma inovação. Né? Por exemplo, o projeto que eu fiz ali, a ficha de personas, o usuário trouxe coisas que estavam relacionadas à tarefa dele, mas não estavam relacionadas ao projeto, que acabou virando melhoria. Né? Coisas que descobri na entrevista, que ele trouxe, que viraram 2 melhorias no projeto e criou-se uma segunda onda para implementar essas melhorias. Então foi a partir desta semelhança que eu cheguei nessa conclusão, que o X-Design, aplicado à realidade do consultor SAP, é engenharia de software mais conexão empática. E essa é a minha fala de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Eu ia te falar, aguarda um pouquinho então. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Cristiano aqui, fica à vontade também. E de antemão, Cristiano, agradecer a sua presença aqui conosco e dizer assim, quem não se reconhece em alguma das coisas que você falou aqui, eu acho que dificilmente alguém vai dizer que não se reconhece, né? Acho que é uma realidade que
Acredito que todos aqui têm. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui para o Cristiano? Aproveitar. Se não tiver, tem? Marcel? Fala aqui rapidinho. Eu olho para ver se alguém vai perguntar para eu não ficar enchendo aqui o pessoal. Não, existe, acho que todo mundo já sabe, existe sempre uma batalha, né, dos programadores. A gente até brinca, né? Vamos colocar a culpa no ABAP, né? Existe sempre essa batalha lá dos programadores e os consultores, porque o SAP, acredito que seja uma das poucas soluções que é separado, bem separado, o técnico do negócio, né? Eu sei que meu pai é programador há mais de 40 anos e ele é tudo, né? Ele sabe o processo ponta a ponta, né? Usina cana-de-açúcar, né? Forte aqui no Nordeste. Então ele é engenheiro químico, sabe sobre a plantação, colheita, programa em 5 linguagens e entrega. Então eu falo para o SAP, se tiver alguém assim, né? Mas enfim, aí vem os problemas e especificações funcionais, né? Que até o pessoal, até semana, curiosamente, o pessoal apareceu uma pessoa que queria me contratar só para me ensinar a mostrar isso. Mas é um negócio muito difícil, porque, por exemplo, eu, particularmente, minha cultura de negócio, sou administrador de empresas, e aí esse negócio de engenharia de software aí não é da minha formação. Só que aí entra a questão de empatia, isso é verdade. O skill do consultor, ele tem que ser uma pessoa desenrolado, tem que ser um cara que sabe lidar com pessoas, né? E tem que ter conhecimento do módulo dele, né? Você não espera que o ABAP vai apontar quais as transações, funções e programas que aquela demanda vai rodar. O consultor tem que dar as tabelas, campos. Então, é uma forma de, mesmo não conhecendo ali da engenharia de software, você sabendo conversar, interagir com o cliente e conhecer o módulo da pessoa, o consultor de FI, conhecer do FI, e assim sendo, ele consegue ali, isso é o meu ponto de vista, consegue ali, vamos dizer assim, superar a deficiência com a engenharia de software, que é importante. Esse roteiro é importante. Se você segue aquele roteiro ali, funciona legal, porque você vai ter sempre um parâmetro. Porque o que eu estou fazendo, está escrito aqui naquela listinha, né, as necessidades do usuário. Então, acho que tudo volta para capacitação, né? Então, no mercado, aí o que fica de lição para nós, assim, o que a gente aprende hoje, amanhã já não serve mais, né? Então, você deu até o exemplo do consultor sênior que talvez por zona de conforto não quis aprender o Fiori, porque está aí para aprender, então tem que aprender, e aí ele foi substituído até por uma pessoa com menos experiência, mas que sabia o Fiori. Então o que a gente mexe hoje, a gente não sabe se a gente vai utilizar amanhã, né? Então se você tem conhecimento técnico, pelo menos do seu módulo, e tem empatia com o cliente, a gente consegue, no meu ponto de vista, né, como administrador, minha perspectiva de negócio, consegue superar essa deficiência da engenharia de software que é interessante, vale a pena mergulhar nisso também, né, aperfeiçoar. Só meio que comentário. Mas valeu, Cristiano, gostei muito, viu? Valeu. Só fazer um comentário indo no gancho que você falou, né, sobre as técnicas aí de entrevista, de especificação funcional. Vou dar um exemplo aqui de técnica de especificação. Tem uma pessoa ali que quer perguntar. Técnicas de escrita de especificação funcional. Imagina uma redação, né, uma redação do Enem. Existe uma forma de escrita, né, que vai um pouquinho além do técnico das tabelas. Às vezes a forma... vou fazer um vídeo sobre isso. Às vezes a forma de escrever a especificação funcional, por exemplo, uma coisa muito comum, a pessoa escreve um parágrafo na especificação funcional e coloca vários requisitos diferentes separados por vírgula, né? Então isso fica confuso para ler. Eu vejo que muitas especificações elas são legíveis para quem está escrevendo, porque a pessoa que escreve ela já pensou muito naquilo, né? Então para ela está muito claro. Mas na hora que a pessoa passa para o documento, ela sintetiza tudo que ela entendeu num parágrafo assim. Aí você tem um parágrafo com 6, 7 requisitos separados por vírgulas, assim, né? Então você não sabe qual requisito está relacionado com o outro, né? Então as técnicas de
As técnicas de engenharia de software envolve, né, não, em vez de eu escrever tudo num parágrafo, eu vou separar aqui por pontos, os requisitos eles são usando verbos, né, sempre ação, o sistema deve fazer, o sistema. São técnicas de escrita que deixam a especificação de uma forma legível para todo mundo que lê, né? Se a minha avó lê uma especificação funcional, ela vai entender, mesmo que ela não seja técnica. Porque a escrita vai estar bem distribuída, de uma forma que é legível, né? Porque uma das partes que consome bastante o desenvolvimento é o entendimento do que está escrito na especificação funcional. É isso. Vou passar aqui a palavra aqui para o Luciano também, que vai fazer uma pergunta, mas antes de passar, eu dizer, a questão da identificação, acho que a empatia é exatamente isso. A experiência que a gente tem, às vezes, é até de entender qual é a finalidade de uma especificação funcional. Então, muitas vezes a gente se depara com a necessidade de atender de acordo com o projeto, e às vezes falta talvez metodologia ou definição disso realmente, da técnica, de qual é a finalidade de uma especificação funcional. É escrever para quem? Quem que precisa entender aquilo ali? Então, muitas vezes fica até um embate. Só, você não precisa ser muito técnico na especificação funcional, porque a área de negócio tem que fazer. Mas se você não coloca algumas questões técnicas, o desenvolvedor não tem obrigação ou não vai saber exatamente onde é que ele vai buscar aquela informação. Então, isso realmente, desde que você tenha uma técnica para fazer, a gente encontra um equilíbrio até para atender o objetivo do que aquela documentação tem como finalidade, né? Isso é importante também. Luciano? Beleza. Não, é só complementando um pouquinho o que o Marcel falou. Assim, eu acho que o grande ponto na questão que você falou é muito importante. Eu vejo muito isso como líder da área de desenvolvimento de produtos. Quando a gente fala de desenvolvimento mobile, web, a gente usa muito isso. E no mundo SAP, se a gente falar assim, gente, eu preciso de tempo para prototipar, o cara já te bate. Não, impossível. Você tem que desenvolver e entregar. Vai ficar menos competitivo, vai ficar mais cara a proposta. Então, é complicado. E quando você vai para o mundo real, o mundo atual de desenvolvimentos, todo mundo prototipa, todo mundo desenvolve, faz um desenho desse, faz um trabalho desse. Então, eu acho que isso faz falta no mundo SAP, a gente ter um pouco mais de tempo e a cultura de fazer o quê? O entendimento 100%, ou seja, a gente abrir a cabeça para o que o cliente está falando, ouvir e entender, porque às vezes a gente quer impor o que a gente sabe para o cliente fazer o que é confortável para a gente. Então, às vezes, você tem que ouvir o que o cliente quer, como você falou, fazer o personas entender isso, e em cima do que ele tem ali, da personalidade dele, você desenhar uma solução, ou ver a solução adequada para atender. Então, eu acho sensacional o que você falou, é o que eu acredito muito nisso. Eu espero que algum dia a gente consiga fazer isso dentro do mundo SAP, porque seria muito legal. Parabéns, velho. Legal. Vou pegar mais um gancho para um comentário em relação ao que você falou aí, disso, né, da gente já querer definir a solução na hora da entrevista, né? Um caso real que aconteceu comigo. Uma vez me chamaram para participar de uma entrevista com um cliente de levantamento de requisitos. E aí o cliente começou a falar e ele contou uma história mal comprida, né, da solução dele. Aí chegou no final, beleza, olha, isso aí é do módulo de MM, né? Então vamos fazer uma reunião com o analista de MM. Aí beleza, aí reagendamos uma outra entrevista, aí entrou o analista lá, sênior, né, o sênior. E aí o cliente começou a contar a mesma história, e eu, do mesmo jeito, eu já sabia onde que ele ia chegar na história, eu fiquei só ouvindo, né? Aí, à medida que o cliente ia contando a história, aí o analista interrompia. Então vou fazer isso aqui, bota uma tabela aqui, configura ali. Não, peraí. Né? Aí ele continuava contando a história. Aí, de novo, o analista interrompia. Então vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Aí você vê que a entrevista, resumo da história, né, foi mó comprida, até o usuário conseguir contar toda a história dele. Foi um tempo, porque a cada 2, 3 frases, o analista interrompia para dizer como que ia fazer tecnicamente a solução. Então, faltou empatia aí neste caso, né? Opa, Cristiano, boa tarde. Uma coisa, pegando o gancho também no que o Luciano falou, que a gente aprende na faculdade, né, sistema de informação, computação em geral, são vários papéis, né? E quando a gente chega no SAP, a gente só tem um funcional e o ABAP. Então, falta o cara de QA para testar, não tem. Falta um gerente de configuração. Então, esses papéis ficam meio que bola dividida, né? De quem é? É o funcional ou é o ABAP? Aí o ABAP reclama que não tem empatia do funcional e o funcional reclama que não tem empatia do ABAP. Mas, na verdade, falta esses papéis. Não tem, eu sinto falta. Tem empresas muito organizadas que eu já fiz, que eu já trabalhei, que tinha todos esses papéis. Mas, na maioria, não tem. Então, é o que eu sinto falta nesse processo de engenharia de software,
Não são só 2 papéis, aí tem bem uns 5 caras aí que trabalham juntos. Então no SAP, realmente, na maioria dos projetos, o que eu sinto é falta disso, desses papéis. É verdade, a questão de cultura, né? Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de todo mundo.